Me conta, você tem imóvel? Já conseguiu realizar o sonho de comprar sua casa própria? Ou, quem sabe, adquirir um prédio comercial? Você já conseguiu fazer isso? Como é que está a documentação, minha gente? Está em dia? Você tomou os devidos cuidados? E a escritura e a matrícula desse imóvel? Qual que é a diferença disso? A nossa conversa agora é esclarecedora com a advogada Bruna Lara, ela que é especialista em direito imobiliário. Bruna, muito obrigada pela presença, bom dia para você. Eu que agradeço, Tânia, bom dia. Bom, quando nós levantamos esse assunto em reunião de pauta, a gente recebeu tantos questionamentos, as dúvidas são muito frequentes e às vezes a pessoa acaba tendo um problemão, né, se não atentar para esses documentos. Exatamente, eu acho que é um tema de grande relevância porque muita gente nem sabe o que é regularização de imóveis e a importância, o impacto que isso tem na vida das pessoas, né? E aí, se tiver uma fiscalização, pode ter um protesto, a pessoa não fica nem sabendo? Exatamente. São muitos riscos que a pessoa corre em não regularizar esse imóvel, né? E existe muita confusão sobre essa questão na sociedade em geral. Até a própria, o que é a diferença entre escritura, matrícula, existe muito essa confusão, muita gente atribui que a escritura é a matrícula. Assim, é importante até falar brevemente sobre essa diferenciação, que a escritura de compra e venda, quando se compra um imóvel, essa escritura, ela é o documento que é feito lá no cartório de notas, em que as partes ali, o vendedor e o comprador, eles vão oficializar aquela compra e venda que está sendo realizada. E muita gente acha que termina aí, que já tem um documento com carimbo do cartório, que já está tudo certo. Já está tudo certo, está tudo resolvido. E não é verdade. Tem até aquele ditado, quem não registra não é dono, né? Olha só. E aí, inclusive, é necessário levar essa escritura no cartório de registro de imóveis, porque é lá que vai ser registrado na matrícula do imóvel. E aí, o que seria a matrícula? Eu costumo falar que a matrícula é como se fosse um RG, um documento de identificação daquele imóvel, porque é nela que vão constar ali as principais informações, né, sobre aquele imóvel, que seria aí a localização, as dimensões daquele imóvel e o proprietário também. Então, é muito importante que a escritura seja registrada nessa matrícula. Interessante porque você trouxe esse questionamento que foi frequente até quando nós lançamos os temas na nossa rede social. E eu quero saber da minha diretora, Marielle Moura, a gente pode chamar os questionamentos que as pessoas trouxeram, porque a gente aproveita, né, a presença da doutora Bruna para trazer. Qual é o primeiro tópico? Eu acho que é exatamente isso que você acabou de dizer, olha só. Qual a diferença entre a escritura e a matrícula? Eu acho que ficou claro. E não adianta correr e torcer o nariz para aquelas taxas, né, que às vezes vêm. Não, muitas vezes, até por desconhecimento, como eu falei, algumas pessoas não fazem esse devido registro na matrícula e às vezes por economia de taxas mesmo, por optar, porque já gastei com cartório de notas, não quero gastar com registro, mas a propriedade do imóvel efetivamente só é transferida depois que esse registro é realizado. Então é muito importante que seja promovido isso. Tá certo. Tem mais questionamentos. Vamos ver a próxima pergunta que chegou para a nossa produção? O que é regularização de imóveis? É um pouco dentro do que você também está colocando já? Sim, com base, assim, sabendo o conceito do que é a matrícula, fica mais fácil de entender o que é a regularização de imóveis. Que a regularização de imóveis seria justamente, assim, um ajuste desse imóvel, uma adequação para que ele fique de acordo com a legislação e para que a matrícula dele reflita a realidade do que ele é. Trazendo, assim, um exemplo mais prático, vamos supor que tem uma casa e que a gente chegue naquela casa e o dono dela é o senhor João. Você vai pegar a matrícula e vai verificar que consta lá que o proprietário é o senhor José. Então tem que promover aí alguma regularização, que pode ser complexa ou simples, a depender do caso, para que o imóvel conste efetivamente o real proprietário. Perfeito. Mais perguntas chegando para a gente? Quais tipos de regularização de imóveis? Isso é interessante de falar, porque um imóvel pode estar irregular por diversos motivos. É até importante colocar que já foram feitos levantamentos em que se verificou que cerca de 50%, ou seja, metade dos imóveis do país tem algum tipo de irregularidade. Olha, isso é muito alto. Isso, exatamente. E assim, uma das principais irregularidades é com relação à propriedade, que foi o que eu mencionei agora, onde o imóvel é de uma pessoa, mas consta documentalmente como de outra pessoa. Mas pode ser por diversas outras situações, como por exemplo com relação à área. Vamos supor que você tem um imóvel que é de um determinado tamanho, mas na matrícula dele consta que as dimensões são maiores ou menores. Então é necessário promover aí uma retificação dessa área.
Pode acontecer também com relação à construção, por exemplo, que você tem ali um imóvel que tem uma casa construída, mas vai verificar ali na matrícula que só tem um terreno. Então, precisa promover também essa verbação da construção. No primeiro passo, se eu tenho dúvida, preciso consultar alguém, vou até o cartório, mas não passe por esse processo com essas pendências, porque se a intenção da família ou da pessoa for o que a gente comentou, economia, porque infelizmente as taxas são altíssimas. Sim, em muitos momentos, mas depois pode ficar pode ter um protesto, pode ter uma multa. Sim, em casos extremos a pessoa pode até perder o imóvel, né? Uhum. Às vezes compra ali um imóvel de boa fé e achando que está tudo bem, que está tudo certo, e aí pode ser surpreendido negativamente aí, até, como eu falei, com multas ou até perdendo o próprio imóvel, né? Muito obrigada, viu, doutora Bruna Eu que Lara, agradeço. Falando ao vivo sobre direito imobiliário, regularização de imóveis. Volte outras vezes, muito bem-vinda. Muito obrigada, com certeza. A gente espera ter ajudado o pessoal de casa. Bom, agora nós vamos trazer as nossas equipes de Uberlândia e região. A gente começa com todos os assuntos, né? Porque a nossa manhã aqui na TV Paranaíba é para deixar sua rotina, né, melhor, mais fácil.